Amém? Irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. E a mensagem de hoje é uma mensagem que eu já deveria ter feito esse ano, mas não fiz, porque muitas das vezes quando o pastor prega, aliás, 100% das vezes, né, ele primeiro prega para si mesmo, né, e depois para os outros. Então, como era algo que eu estava em dívida com a igreja esse ano, eu não conseguia pregar ainda. Mas não estou mais. Não, esse eu continuo ainda. Também continuo ainda em débito. Os irmãos estão afiados, né? Está todo mundo sabendo aí dos problemas pessoais do pastor. Mas enfim, o assunto é evangelismo, ganhar almas para Jesus. Nós estivemos domingo passado, né, durante a Páscoa, viajando, fazendo nossa viagem missionária. Graças a Deus, desde que nós começamos, né, o nosso trabalho enquanto congregação, todos os anos nós tivemos pelo menos uma viagem missionária e sempre com muitas almas sendo recebidas no céu, sendo entregues a Jesus. A igreja de lá mandou mensagem hoje lá no grupo, eu fiquei muito feliz, dizendo que estão entrando em contato com as pessoas, e isso é motivo de alegria, né? Eu fico muito feliz porque, normalmente, nos lugares que a gente vai, aquilo que a gente faz aqui, a gente faz lá, e funciona muito bem lá. Os lugares são sempre muito receptivos, as pessoas relatam batismos e tudo acontecendo, né? Aqui é um pouco mais duro, mas ficamos gratos a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, né? E há uma ordem na Bíblia, nós vamos tratar sobre isso. Vamos tratar sobre evangelismo, sobre, na verdade, razões para evangelizar. Então vai ser uma mensagem rápida, mas muito importante. O primeiro motivo pelo qual nós devemos fazer evangelismo, ganhar almas para Jesus e abordar as pessoas, é bem óbvio, né? É porque Jesus Cristo mandou. Né? Foi a ordem que ele deu quando estava para ser assunto aos céus. E nós vamos ler aqui em Mateus 28, versos 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então o Senhor Jesus, ele dá uma ordem aqui para que nós pudéssemos ir, ganhar almas, né, fazer discípulos e batizar as pessoas, ensinar a guardar aquilo que ensinou, e junto disso ele promete que estará conosco todos os dias até a consumação do mundo. Que boa notícia, não é verdade? Continuando, aliás, pulando para o próximo livro, né, de Marcos, capítulo 16, esse que é uma verdadeira afronta nas outras Bíblias que não são a SF, porque isso aqui não estaria na Bíblia, segundo a NVI e etc. Eles querem cortar esse final todinho aí, aonde Jesus Cristo diz em Marcos 16, verso 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então o Senhor Jesus, em Mateus, ele dá a ênfase de que, ao irmos, o Senhor estará conosco durante todos os dias, até a consumação dos tempos. Aqui em Marcos, a ênfase está na ação de Deus enquanto estivermos indo, né? Ou seja, o que surgir de intempérie, Deus está no comando. Quer seja veneno, quer seja endemoniado, quer seja pessoas agredindo, quer seja doentes, quer seja Kombi quebrando, quer seja o que quer que seja, Deus está no controle da ação do ID,
e tomando conta para que as coisas aconteçam. Um exemplo muito claro disso é que nós iríamos viajar, eu sugeri, né, que nós fôssemos de Kombi. E aí, não, vamos de carro, não sei o quê, vamos de carro. E aí a Kombi quebrou no dia anterior da viagem. Dia anterior. Então, se a gente estivesse na estrada, teria quebrado, né? Ou seja, talvez não tivesse quebrado, mas seja como for, o cuidado de Deus se manifesta em todos os detalhes. E quando nós chegamos lá em São Paulo, eu achei até que estivesse num dos piores bairros do Rio de Janeiro, porque, olha, não pode sair de celular, toma cuidado, tal rua você não pode entrar, não pode frequentar tal coisa, cuidado com os locais que você vai, que você pode morrer, não deixa seu carro aqui não, deixa o carro para lá. Eu falei, meu Deus, onde eu estou, né? O pessoal tem medo do Rio de Janeiro, mas parece que São Paulo a coisa está pior do que aqui, né? Pelo menos no local onde nós estávamos. E nada disso sequer passou perto dos meus olhos, né? Não sei se o irmão Zé Renato viu, mas Carla saiu com as crianças, também não viu nada. Graças a Deus, estamos tranquilos, porque fazemos a obra do Senhor e tudo está nas mãos dele. Agora vamos para Lucas, capítulo 24. Eu estou tratando ainda da mesma coisa, né? Sara, pode parar. Estou tratando ainda da mesma coisa, que é a ordem. É uma ordem. Lucas, capítulo 24. Verso 46 diz assim: Disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui, em Lucas, há também uma fala sobre isso, né? Onde ele diz que em nome de Jesus seja pregado o evangelho, o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, tá? Vamos para João, capítulo 20. Verso 21, que vai dizer, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. Então aqui, lá em Lucas, né, a ênfase está mais na missão de Cristo, né, que era vir e que todos fossem de fato enviados, que fossem espalhassem pelo mundo e tal. E aqui João, ele sempre dá essa ênfase à salvação, à divindade de Cristo, né, Samuel? E ao fazer isso, ele estabelece o poder. Então temos várias ações, né? Deus estará conosco, Deus nos livrará, nos acompanhará, nós estamos cumprindo uma ordem e, por fim, em João, temos o Espírito Santo e a missão de literalmente salvar. Então, quando nós estamos nas ruas e a pessoa recebe a Jesus, seus pecados estão perdoados. E quando não recebe, estão retidos. A palavra de Deus é bem clara sobre essa autoridade que Deus nos deu enquanto igreja, tá? Há um detalhe apenas aqui, para não deixar passar, é que Jesus Cristo assoprou sobre eles o Espírito Santo, não é isso? Então aqui eles receberam o Espírito Santo, a gente pode dizer aqui que Tomé só depois, né, porque não creu, foi crer depois, mas receberam o Espírito Santo. Quantos deles saíram falando em línguas e outras coisas? Nenhum, né? Então só para deixar claro que isso não é um sinal de recebimento do Espírito Santo, ou falar em línguas, conforme o irmão Zé Renato pregou, é apenas um cumprimento final daquilo que já tinha sido estabelecido como punição na Torre de Babel. Enfim. Então a ordem é muito clara. Quando a Bíblia traz um tema, especialmente quando se trata de Jesus, várias coisas, por exemplo, as cartas de Paulo
contém diversas doutrinas e vão explicando várias coisas. Agora, quando nós lemos os evangelhos, cada um dos evangelhos tem uma ênfase. É normal isso, porque o autor que escreveu tinha uma mensagem a trazer ali que Deus colocou no coração dele. Então, por exemplo, João sempre tem essa ênfase da divindade de Deus, da ação direta dos homens com Deus e tal. Sempre tem essa coisa. Lucas tem um rigor mais histórico, detalhes que você não vai ler em outros lugares, você vai ler em Lucas. E assim vai. O que acontece? Muitas histórias, às vezes tem uma parábola que você não vai encontrar nos 4 evangelhos. Você vai encontrar em 2, em 1, em 3, mas não nos 4. Vai ter coisa que você vai encontrar nos 4. O que eu entendo disso? É que aquilo que se repete nos 4 evangelhos é o que Deus estabeleceu como prioritário. E o ID, a missão de pregar, está nos 4 evangelhos, cada um com uma forma e uma ênfase diferente. Então, a principal ordem de Deus para todo crente é pregar a palavra de Deus. Não é ir na igreja, não é fazer nada, é pregar a palavra de Deus. Tá? É ir, é ganhar almas, é fazer a obra de Deus. Então, por que nós devemos fazer isso? Em primeiro lugar, porque é uma ordem. Tá? Então, mesmo que nós não entendamos ou não gostemos, enfim, não interessa, é uma ordem, né? Muitas vezes o filho faz algo que o pai pede por ser uma ordem. Vamos lá em Isaías. Vou falar o segundo tema. Isaías 53. Verso 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, a palavra de Deus aqui em Isaías fala sobre nós, que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Estávamos todos nessa condição, até que o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Caiu sobre Cristo o pecado de todos nós, o preço do pecado. Então isso vem para o primeiro ponto. Por que nós devemos evangelizar? Por que nós devemos pregar o evangelho? Porque as pessoas estão perdidas. Estão todos como ovelhas desgarradas. E olha que interessante. Então Isaías falou isso, né? Todos nós, como é que ele disse aqui? Andávamos desgarrados como ovelhas. Então éramos como ovelhas desgarradas. Mas olha o que vai ser dito no livro de Mateus, capítulo 9. Diz assim no verso 36. E vendo as multidões, então vou ler o 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus estava percorrendo, entrando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as moléstias entre o povo. Então Jesus estava entre o povo de Deus. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Olha que interessante. A palavra de Deus já disse em Isaías 53 que todos nós éramos assim, como ovelhas desgarradas, tá? Sem pastor. Jesus Cristo viu a multidão que estava rodeando, que seguia, o que ele curava os enfermos, e ele percebeu, teve grande compaixão delas. Por quê? Porque eram como ovelhas cansadas, desgarradas, sem pastor. E disse: a ceifa é grande e poucos os obreiros. Ora, Jesus, sendo Deus, estava diante daquele povo que estava lá. Ele poderia criar meios de subsídios e, enfim,
milagres para alcançar todos aqueles ali. Mas ele não estava falando apenas daqueles ali. Ele estava falando da ceifa total, é grande. E ele diz, olha, orai, peça a Deus, rogai ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Em todo canto, a colheita é grande. As pessoas, Jesus, a palavra de Deus diz, né? Todos nós éramos como ovelhas desgarradas. E agora Jesus está olhando para as multidões e está falando, eles são como ovelhas desgarradas. Precisam de obreiros. Então, sem a nossa ação, se nós não pregarmos, estão todos perdidos e sem Deus. Todos precisam. A palavra de Deus ordena que nós peçamos a Deus que Ele nos envie obreiros para a sua obra. Então, nós precisamos orar, pedir obreiros para a nossa obra. Paralelo a isso, precisamos ser nós os obreiros. Tá? Por quê? Porque senão estão todos como ovelhas desgarradas. Vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 1 diz assim: Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual é o terceiro ponto pelo qual nós devemos evangelizar e ganhar almas? Porque Deus deseja salvar a todos. É interessante esse texto porque ele começa falando sobre orar e fazer súplicas, interceder por todos os homens, né? E dá uma ênfase pelos reis e por todos os que estão em eminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ou seja, nós precisamos orar por todos os homens e precisamos evangelizar a todos os homens. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. É desejo de Deus que todos sejam salvos. E, portanto, é nossa missão, com servos obedientes, ou tentarmos sermos obedientes, tentar ganhar almas e cumprir esse mandamento. Deus quer salvar as pessoas. Então, oremos. Oremos por todos. Oremos pelos nossos parentes, oremos pelos nossos amigos, oremos por quem a gente convive, por conhecidos, por vizinhos, por tudo. Oremos, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Lá em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, vai dizer assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Deus não só deseja salvar todas as pessoas, como Deus é longânimo. Ele olha para o mundo, olha para as pessoas, olha para aqueles perdidos que não têm salvação na nossa mente, assim, são pessoas terríveis, mas Deus é longânimo. Ele olha, ele espera, ele, não, vamos dar outra chance. É por isso que as pessoas ficam falando assim, eu queria que Jesus voltasse logo, acabasse tudo. Mas quantas pessoas não vão para o inferno e poderiam ser salvas? Quantas pessoas que poderiam aceitar a Jesus hoje, amanhã, vão para o inferno se acabar o mundo agora? Né? Então Deus olha para esse mundo e vê a crueldade do mundo, vê a perversidade do mundo, vê a desgraça que o mundo caminha, e pensa, não, calma, mais um pouquinho, tem mais gente ainda para participar do reino, vamos esperar um pouquinho. E é por isso, irmãos, que nós precisamos sofrer o que tiver que ser para ganhar uma alma para Jesus. Porque Deus está olhando para o mundo, Deus está vendo o que está acontecendo no mundo, Deus está vendo a perversidade, a crueldade dos homens, está olhando para isso, mas está sendo longânimo, porque tem gente ainda para ser salva, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando chegar o momento em que os corações estiverem endurecidos, o amor estiver acabado, aí ele acaba. Até lá, temos uma missão a cumprir,
E é desejo de Deus salvar as pessoas. Vamos voltar um pouquinho aí para 2 Coríntios. Capítulo 5. Diz assim, a partir do verso 14. 14, não vou falar mais 14 não. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então, por que mais? Qual é o quarto ponto pelo qual nós devemos ganhar almas, evangelizar e abordar as pessoas? Porque é um amor absurdo esse, né? É um amor constrangedor. No verso 14 diz, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. De que maneira que ele nos constrange? De que maneira que isso é constrangedor para nós? Que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ora, se Jesus morreu por todos nós já morremos. Todos nós, é isso que está dizendo. Por isso que é constrangedor. Já estamos mortos para o mundo. Já vencemos a morte. E olhar isso, perceber isso, é constrangedor. É constrangedor. Hoje no evangelismo, a moça repetidas vezes dizia isso, falando, mas nós somos pecadores, e somos pecadores. Mas ele morreu por todos nós. E nós já morremos e já vivemos por aquele que ressuscitou. Jesus Cristo venceu a morte. Ele morreu, mas ele venceu a morte. Na continuação do texto, no verso 20, ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, por que nós devemos evangelizar? O texto está dizendo que o amor de Cristo nos constrange. Olhar para o amor de Cristo, esse amor que um morre e salva todos, é constrangedor. E a conclusão, portanto, de sorte que nos tornamos embaixadores. Se o amor de Cristo nos constrange, constrange para quê? Para que nós cumpramos a função de embaixadores. Não é para termos apenas uma vida quieta e sossegada. É para nós, além disso, estarmos constrangidos a reconciliar as pessoas com Cristo. Por isso, o texto diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, nós precisamos rogar pelas pessoas ou fazer uso dessa ação de Deus para que as pessoas se reconciliem com Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, o texto diz que ele abriu mão da sua glória, ele sendo Deus, veio ao mundo, viveu entre nós perfeitamente para nos reconciliar. E esse amor nos constrange. Então esse é o quarto motivo, o constrangimento do amor de Deus. Todo mundo que a gente aborda, ou melhor, a maioria das pessoas que a gente aborda se sente desconfortável com essa realidade. Como assim eu não preciso fazer nada? Como assim ele me salvou? Porque é constrangedor. E racionalmente, o normal entre os seres humanos é exigir, é esperar gratidão. Por isso que as pessoas usam a palavra jargão, né? Gratidão, amigo, gratidão, gratidão. Porque se espera a gratidão das pessoas. Olha, se eu fiz tal coisa, eu espero gratidão. Se eu fiz outra coisa, eu espero que a pessoa seja grata. Eu espero que a minha esposa seja grata. Eu espero que meus filhos sejam gratos. Eu espero que todo mundo seja grato. Deus não espera de você gratidão.
Ele não espera. Ele sabe que você não vai ser capaz de pagar isso, de ser grato o suficiente. Ele sabe disso. A graça dessa gratidão, a graça, vem dele, do amor do seu próprio filho. É uma prova de amor, conforme está escrito, mas Deus, Romanos 5,8, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, então nós precisamos cumprir esse papel de embaixadores de Cristo para reconciliar as pessoas. E aqui o texto está claramente dizendo que é esse amor que nos constrange, esse amor que deve nos constranger, esse amor ele é perfeito e é uma prova de amor de Deus. Entregar o seu Filho para morrer. E nós, o texto diz, somos inimigos. Claramente, porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Nós fomos sendo inimigos, fomos reconciliados. Seremos, portanto, salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, essa reconciliação feita pela morte de Cristo, pelo qual nós devemos cumprir o papel de ser embaixador, já alcançamos, já estamos reconciliados. Como inimigos, fomos plenamente reconciliados. Um homem morreu e salvou a todos. Então, por isso, nós devemos cumprir o Evangelho e a ordem de Cristo repetida nos 4 Evangelhos do ID. Eu estou em Romanos, vamos continuar em Romanos, já para o 5º ponto, pelo qual nós devemos evangelizar, e esse é o mais óbvio, tirando a ordem é o mais óbvio, mas enfim. Romanos 10, o texto que nós usamos bastante, verso 13, vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, então, qual é o 5º motivo? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, o 5º motivo é que esse ministério, essa ordem de sermos embaixadores, de reconciliar as pessoas, tem um método. E esse método espera que as pessoas invoquem o nome do Senhor. E isso garantirá a sua salvação. Então, quando nós cumprimos esse ministério de reconciliação e as pessoas são reconciliadas como nós fomos, em algum momento a pessoa precisa invocar o nome do Senhor. E aí, o texto continua dizendo: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Percebe que é uma ordem, eu vim trazendo de forma gradual até chegar à reconciliação e poder mostrar como é essa reconciliação. Se nós não pregarmos, não vai haver quem invoque. Não vai haver quem invoque, a pessoa precisa ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Que alegres novas são essas? É o evangelho, é o ID, é a salvação, é o ministério da reconciliação. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, não adianta nós entendermos. Eu vi um vídeo, eu estava assistindo a uma outra igreja aqui da cidade, algumas ações que eles fazem,
e porque meu filho foi chamado para ir lá, né, no evento e tal, eu falei, vamos ver o que eles falam, o que eles fazem. E tinha uma coisa interessante que eles fizeram também uma ação de evangelismo na Páscoa. E aí, tudo documentado, né, online, todos os vídeos lá. E uma multidão, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas fazendo. Isso para mim é uma multidão, tá? Que quando nós fazemos evangelismo, aqui somos 2 ou 3. Quando nós viajamos em viagem missionária, somos 15 no máximo, né? 12, por aí. E tinha lá umas 30, 40 pessoas, uma galera fazendo evangelismo. E muito bem, eu fiquei assistindo, né? Vi o que eles estavam falando e tal. Pegaram os seus panfletos, começaram a distribuir para as pessoas, a falar, abordar restaurante, sei o quê, um monte de coisa e tal. Qual foi o resultado? Uma senhora que disse que estava afastada da igreja e voltou para a igreja. Voltou para a igreja, vai voltar para a igreja e tal, vai participar do culto. Ou seja, não tem palavra de Deus sendo pregada. E aí não tem salvação. É simples assim. Aqueles que pertenciam à igreja se sentiram tocados, né? Que foi o caso da mulher. Eu fui tocada porque Deus me achou aqui e eu estava afastada, não sei o quê. Ou seja, era algo que ela já estava inclinada a querer e tal e precisou de uma motivação. Beleza. Isso foi tudo. Não tem uma conversão, não tem nada. Nada. Com 40 pessoas evangelizando na rua. Supostamente evangelizando. Mas esse ministério precisa passar pela palavra de Deus. O que precisa ser dito não é um convite para vir participar do culto, não é um panfleto legal, uma música bacana, um culto na rua, não é nada disso. É única e tão somente ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, esse é o quinto motivo pelo qual nós devemos evangelizar. Se nós não pregarmos, as pessoas não vão ouvir a palavra de Deus e, portanto, não vão crer e não vão ser salvos, porque precisam ouvir para poder invocar. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje.